Vamos começar com uma ideia que pode até soar um pouco estranha no início. E se aquele sofrimento que a gente carrega há tanto tempo não for exatamente o problema, mas sim uma espécie de solução? Uma solução que o nosso inconsciente encontrou para uma questão ainda mais profunda. A gente vai descobrir juntos que questão é essa. Sabe, é muito comum a gente pensar que para superar uma dor, é só ter mais força de vontade, né, ou mais consciência. Mas essa frase aqui, ela já nos convida a pensar de um jeito diferente. E se o problema não for resolvido com mais esforço? E se a raiz de tudo estiver em um lugar que a gente nem costuma olhar? E aqui a gente chega no ponto central de toda a nossa conversa. A ideia de que a dor pode ter uma função. Não, claro, não que seja bom sofrer de jeito nenhum. Mas a ideia de que lá no fundo, em um nível inconsciente, essa dor pode estar protegendo a gente de alguma coisa, organizando a nossa realidade de um jeito que, por mais bizarro que pareça, acaba sendo útil. Então, vamos analisar isso pela perspectiva da psicanálise, ok? Por esse olhar, o sofrimento não é só um inimigo que a gente tem que eliminar. Ele é visto mais como uma mensagem, sabe? Uma construção bem complexa que pode sim ter um propósito escondido. Vamos tentar olhar para a palavra sintoma de um jeito novo. Pensa nele não como problema em si, mas como uma tentativa de solução. Às vezes, o sintoma é como um escudo que protege nosso ego, ou então uma corrente que nos mantém ligados a certas pessoas, ou até mesmo uma porta trancada, que impede a gente de ter que encarar uns conflitos internos que são talvez ainda mais assustadores. E aqui, olha, isso é crucial entender. A ideia não é procurar culpados, de jeito nenhum. O que a gente busca não é autocrítica violenta. O que a gente quer é resgatar a responsabilidade, mas com gentileza. É uma jornada de observação de curiosidade sobre si, e não de acusação. Bom, vamos começar nossa investigação por aquilo que é mais visível, mais óbvio no sofrimento: a reclamação. Como é que ela funciona na nossa vida e, principalmente, o que será que ela está escondendo? Essa frase é quase um soco no estômago, né? Pensa bem, quando uma queixa se repete sem parar, ela deixa de ser sobre um acontecimento e passa a ser sobre quem a gente é. Ela se transforma na nossa identidade. Eu sou a pessoa que sempre é traída. Eu sou aquele que ninguém entende. A reclamação vira o pilar de quem a gente acredita ser. E isso nos leva a uma pergunta que é fundamental e que exige uma honestidade brutal da gente. Respira fundo e pensa com sinceridade. Se essa dor, essa história que você conta para si ou para os outros, simplesmente desaparecesse, agora, o que iria embora junto com ela? Que vazio ia ficar no lugar? A resposta para essa pergunta pode ser bem surpreendente. Talvez o que se perderia seria aquela tensão especial que a dor atrai, ou, quem sabe, a desculpa perfeita para não tentar algo novo, para não arriscar. Muitas vezes, o sofrimento é o álibi perfeito que nos permite apontar o dedo para fora e, com isso, evitar olhar para a nossa própria parte na história. Ok, agora vamos um pouco mais fundo. Vamos investigar os mecanismos internos, aqueles mais sutis, os comportamentos e a inércia que, quietinhos, vão alimentando o sofrimento. Essa espera por um salvador pode ser um novo emprego, um parceiro ideal, uma solução mágica. Ela nos coloca numa posição infantil, sabe? É acreditar que alguém de fora vai chegar e resolver o que, na verdade, é responsabilidade nossa. E essa passividade é um jeito muito poderoso de evitar ação. Olha só que distinção importante. De um lado tem o que a gente diz que quer, do outro tem o que as nossas ações provam que a gente quer. O nosso inconsciente, ele não escuta palavras, ele observa comportamentos. Então a pergunta de verdade é: o que os nossos hábitos revelam sobre os nossos desejos mais profundos? E aqui a gente quebra um mito. Nem todo hábito que a gente mantém existe porque dá prazer. Pelo contrário, muitos deles, como ficar adiando as coisas ou se distrair o tempo todo, na verdade funcionam como um tipo de escudo. Eles existem para nos proteger da angústia de ter que tomar uma decisão, de encarar uma responsabilidade ou de sentir um certo vazio. Agora, a coisa fica mais séria. A gente vai mergulhar nas defesas mais complexas. Aquelas verdades que a gente sabe, mas escolhe ignorar. E aquelas conversas que a gente evita a qualquer custo. Todo mundo tem aquela conversa guardada, né? Aquela que, se acontecer, a gente sabe que vai mudar tudo. Pode ser com o chefe, com o parceiro ou até um papo reto consigo mesmo. Evitar essa conversa é um jeito de manter o sintoma vivo, de manter as coisas como estão. Porque a mudança que ela pode trazer, essa mudança assusta. A psicanálise tem um nome para isso: desmentido.
E é um mecanismo fascinante. Não é a mesma coisa que negação, tá? Na negação, a pessoa realmente não vê a verdade. No desmentido, a verdade é conhecida, a pessoa sabe. Por exemplo, alguém que sabe que o relacionamento acabou, mas continua agindo como se tivesse tudo bem, mandando mensagem, fazendo planos, é uma espécie de cegueira voluntária. E agora a gente chega no núcleo da questão. Aqui, a gente vai encarar a ideia mais profunda de todas, quando o trauma se torna a nossa própria identidade e o medo de soltar aquilo se torna maior do que a dor de continuar segurando. Esse é um ponto de virada muito delicado. Para algumas pessoas, um trauma foi tão forte, tão definidor, que ele virou a história principal da vida delas. Nesse caso, curar-se não parece libertação, parece a morte de si mesmo. A pergunta que fica é: se eu não sou mais a minha dor, então, quem eu sou? O ressentimento é um exemplo perfeito disso. Manter a mágoa, a raiva, no fundo, é um jeito de não deixar outra pessoa embora. É manter um vínculo, mesmo que seja um vínculo de dor. Perdoar, nesse contexto, nem é tanto pelo outro, sabe? É para se libertar dessa corrente. E então, chegamos à pergunta final, talvez a mais importante. Toda transformação de verdade exige uma morte simbólica. Uma identidade, um relacionamento, um sonho, alguma coisa precisa chegar ao fim para que um novo espaço possa ser criado. Simplesmente não existe transformação sem luto. Depois de passar por todas essas camadas, como é que a gente resume essa jornada? Bem, o objetivo final não é uma batalha de força de vontade. É, na verdade, um despertar para a clareza. E aqui está a grande virada de chave. A solução não é lutar contra a rocha, empurrar com mais força, é entender do que ela é feita. A saída não está na força bruta, mas sim na lucidez. Na hora em que a função secreta da dor é revelada, o sintoma simplesmente perde o seu poder. Pensa no sintoma como uma linguagem. É o inconsciente falando através da dor, da angústia, do corpo. No exato momento em que a gente traz consciência para o que ele está tentando dizer, a mensagem é recebida. E a dor, que era só mensageira, não precisa mais gritar. E a gente termina com esse pensamento. Talvez a tarefa não seja construir algo novo do zero, mas simplesmente parar de colocar energia naquilo que é antigo, naquilo que não é mais verdade. Parar de sustentar as velhas histórias, as velhas dores, as velhas identidades e só observar, com calma, o que é que surge nesse silêncio.